Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A palavra está em Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Bom, deixa eu falar um pouquinho dessa primeira parte do texto bíblico aqui, antes de entrar na parábola que você já viu aqui, quem conhece, é a parábola do bom samaritano. Um doutor da lei é aquele que conhece muito bem as Escrituras. Um doutor da lei é aquele que tem a função de ensinar as Escrituras, inclusive. Então, por isso que ele quer experimentar Jesus aqui. Mas ele, mesmo querendo provocar Jesus, ele faz uma pergunta muito importante para nós. Ele quer saber como é que faz para ir para o céu, como é que alcança a vida eterna. E Jesus diz: você é doutor da lei, você, além de conhecer a Escritura, você tem o papel de ensinar essa Escritura. O que está escrito lá na Escritura? O que fala na Escritura? Como é que fala para você ir para o céu? A Escritura está dizendo que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. E Jesus falou assim: então beleza, é isso que está lá, é isso que está valendo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a você mesmo, beleza, você alcança a vida eterna. E aí, na sequência, é o que nós vamos ver daqui a pouco, ele vai perguntar: mas quem é o meu próximo? Então, desta primeira parte do texto, já dá para a gente tirar uma conclusão, que as duas coisas são necessárias para ir para o céu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Ou seja, somente rezar não é o suficiente para ir para o céu. Às vezes você pode pensar: eu rezo, então meu lugar diante de Deus está garantido. E eu te digo, a Escritura está te falando que não. Porque se a sua oração não se transformar também, além do amor a Deus, se transformar também em amor ao próximo, você está fazendo a coisa pela metade. Não dá para fazer a coisa pela metade. Porque o amor a Deus, ele tem que nos impelir, ele tem que nos levar, ele tem que nos conduzir para o amor ao próximo. Por isso essa pergunta que o doutor da lei vai fazer, mesmo querendo se justificar, é tão importante. Ele quer saber: então quem é o meu próximo? E aí a gente continua no texto, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus retomou, e aí Jesus retoma como a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, o sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu, moveu-se de compaixão, aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou no seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os aos donos da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. E aí Jesus volta e pergunta, Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aquele doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu
a mesma coisa. Jesus explica para nós, através da parábola do bom samaritano, justamente isso que nós vimos na primeira parte. Nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a nossa essência. Fomos criados por Deus e para Deus. Mas ao mesmo tempo, esse amor precisa sair de nós. Ele precisa transbordar em nós, a ponto de chegar ao nosso irmão, ao nosso próximo. E esta parábola, ela é interessante porque quando a gente vê que aqui nós temos três personagens, além do homem que está sofrendo lá, caído, quase morto, nós temos os três que passam na estrada: um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote e o levita eram de Israel, eram do povo de Deus. O samaritano pertencia a um outro povo. Acontece que era uma briga entre esses dois povos, os israelitas e os samaritanos. Os israelitas consideravam os samaritanos impuros, infiéis. E era uma briga de quase 1000 anos. Pequenas guerras ali aconteciam. Sabe qual era o problema? Que Israel é dividido em dois grandes territórios: a Galileia e a Judéia. E a Samaria fica no meio. Então havia muita treta ali, muita briga. Porque, imagina, um israelita precisava atravessar, às vezes, de uma região para outra, e para ele passar no território dos samaritanos. E aí era briga pra caramba. Chegava ao ponto de um israelita, quando precisava passar no território da Samaria, quando ele voltava para a terra dele, ele batia os pés no chão para tirar a poeira da Samaria dos pés, porque ele não queria levar nem a poeira de Samaria para a terra dele. Para você ver o tamanho da briga, o tamanho do ódio que havia entre israelitas e samaritanos. E aquele homem que estava caído aqui, quase morto, tudo indica nesse texto que ele era um israelita. E outros dois israelitas passam ali e não ajudam aquele homem. O primeiro que passa ali é um sacerdote. Gente, esse sacerdote estava vindo de Jerusalém, o caminho que todos estavam fazendo, saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Jerusalém é onde está o templo, nesse período de Jesus, onde está o templo santo de Deus. O sacerdote é a figura mais importante religiosa do templo. É ele que oferta os sacrifícios a Deus. É um homem estritamente religioso. É a principal referência religiosa desse povo de Israel. E ele vê um irmão dele caído ali. E ele não estava com pressa não, sabe por quê? Ele saiu de Jerusalém e estava indo para Jericó. Isso significa o quê? Que ele já tinha feito o trabalho dele. Era o fim do dia, ele já estava retornando, ele não tinha compromisso depois. E ele vê o irmão dele caído, machucado, quase morto, e decide não fazer nada. Pelo contrário, ele atravessa para o outro lado. Sabe por quê? Porque ele estava seguindo estritamente, de uma maneira equivocada, a lei, os rituais de pureza, que ele queria continuar uma pessoa pura. E se ele tocasse em sangue de alguém, ou se aquele homem tivesse morto e ele tocasse no defunto, ele se tornaria, segundo as regras de pureza, um homem impuro. Então, para ele, valia mais cumprir uma regra de pureza e não se tornar impuro do que salvar a vida de alguém. Aí vem o levita. O levita, além de tudo, é curioso. Pior ainda, porque ele vai lá, dá uma olhadinha de longe. O sacerdote passou, virou para o outro lado e passou. Ele ainda dá uma, como diz lá em Minas Gerais, uma pescoçada, porque estica o pescoço para ver o que está acontecendo na vida do outro. É o famoso fofoqueiro. Mas sem intenção de ajudar. Porque o levita, ele também é da família sacerdotal. Ele também é um israelita. O levita, ele também trabalhava no templo, ele também tinha uma função no templo, funções importantes do templo. Ele também estava voltando do templo. Ele também tinha acabado o turno de trabalho dele, também não ia ter nada o que fazer depois. E mesmo assim ele vê um irmão dele, israelita, judeu, e não faz nada. Pelo contrário, deixa eu ver o que está acontecendo para eu contar para a turma. Mas eu não vou pôr a mão nele, porque senão eu vou me tornar impuro. Tem sangue ali, vai que ele está morto, porque diz o texto que ele estava quase morto, vai que ele está morto e eu vou me tornar impuro. Não, eu quero saber da minha pureza. Eu acabei de sair da igreja, acabei de sair do templo, eu estou puro. E segue o caminho dele. E o mais bonito desse texto
A ajuda vem de onde a gente menos espera, porque vem de um samaritano. Lembra a briga entre israelitas e samaritanos? Aquele samaritano também precisou passar naquele caminho. E olha, aquele samaritano, diz o texto, estava em viagem a trabalho, provavelmente, senão ele não ia passar por ali também. Ele tinha uma ocupação, ele estava ocupado, ele estava trabalhando. Ele viu um sujeito que não era samaritano, que era israelita, e ele decidiu parar, não só para ver o que está acontecendo, mas para efetivamente ajudar aquele que estava lá quase morto. E não só ajudou ali, não. Pegou aquele homem, cuidou das feridas dele, mas colocou também no seu burro, lá no seu cavalo, levou até uma hospedaria, gastou dinheiro com ele. E 2 denários não era pouco dinheiro, não, era muito dinheiro. Alguns comentaristas chegam a dizer que dava para o gasto de 2 meses de hospedaria. E ele ainda disse: eu vou voltar aqui para ver como é que ele está. Falou para o dono da hospedaria: e pode, se tiver mais gastos, eu pago depois. O que importa é que ele fique bem. Veja que a ajuda veio de onde menos se esperava, porque o natural seria o samaritano até dar um chute no defunto ainda, né? Porque a raiva entre samaritanos e israelitas era muito grande. E aí Jesus diz: nós precisamos ser como o samaritano. Essa expressão virou até sinônimo de quem faz o bem. Fulano é um bom samaritano. Nós temos aqui na Canção Nova a Casa do Bom Samaritano, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas que são os chamados popularmente de andarilhos, que andam, muitas vezes machucados também, feridos, exteriormente e interiormente, e a gente acolhe na nossa casa do Bom Samaritano, para dar alimento, para dar banho, eles podem tomar um banho, roupa, para dar atendimento psicológico, assistente social, quando querem e pedem também oração, aconselhamento, toda a estrutura que a gente pode. Nós estamos inclusive ampliando essa casa, ela funciona durante o dia apenas, mas se Deus quiser, a partir do ano que vem, ela vai funcionar 24 horas, para poder acolher de fato, como essa hospedaria acolheu esse homem, para ele ter um lugar para, essas pessoas terem um lugar para dormir, para descansar de fato durante a noite. Porque o segredo desse texto é justamente voltar lá no início do texto e entender o que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas significa: esse amor de Deus em mim é tão grande, o amor que Deus tem por mim, eu experimento esse amor, ele é tão imenso, que ele não cabe dentro de mim, que ele vai para o outro, que ele se derrama, né? Lá em Minas a gente fala que entorna, a gente enche tanto uma vasilha de água, e aí vai para fora, derrama, não, entorna, para chegar no outro. É assim que é o amor de Deus por nós. É assim que nós temos que fazer. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E digo mais: Jesus não se compara ao sacerdote, Jesus não se compara ao levita, Jesus se compara ao samaritano. E olha, Jesus é pertencente do povo de Israel, Jesus era judeu. Jesus não deixa com que essa guerra o influencie. Jesus se compara ao samaritano. Por quê? Pensa bem. Se nós formos fazer aqui a analogia desse texto com o que Jesus viveu, nós somos esse homem caído. Nós somos esse homem caído e ferido pelos pecados, machucado pelos nossos pecados, quase morto, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus vem como aquele bom samaritano e nos salva, derrama sobre nós o óleo do Espírito Santo, que nos dá força, que nos dá vida, que nos revivifica, derrama sobre nós este vinho, o vinho que é o próprio sangue do Cristo, que deu a vida para nos salvar, nos coloca em cima, o nosso peso, né, em cima daquele burrinho. Jesus carrega a cruz com todos os nossos pecados, nos coloca numa maravilhosa hospedaria, a igreja que cuida de nós.
E ainda diz assim, eu pago, eu dou um retorno para você que ajuda o outro. E diz, eu vou voltar e eu quero ver como é que vocês estão cuidando desse que está sofrendo agora. Jesus vai voltar, é a segunda vinda de Jesus. Está vendo? Jesus não se compara àquele que às vezes vive enfurnado na igreja, reza, diz que reza rosário, reza um monte de ladainha, reza um monte de novena, reza de manhã, reza de tarde, reza de noite, reza de madrugada, mas faz da vida do outro o inferno. Do que adianta? Ou às vezes não faz da vida de ninguém o inferno, mas também não faz nada, o famoso não fede nem cheira, reza de manhã, reza de tarde, reza de noite, reza de madrugada, mas não é capaz de olhar para o lado e ver o irmão que sofre, ou às vezes vê o irmão que sofre e faz de bobo, atravessa para o outro lado da rua, finge que não viu. Jesus disse, rezar é importante, é o que nos sustenta, rezar é o que nos põe para frente, mas só rezar e não ir para frente, não ir ao encontro do próximo, não adianta, porque a sua oração não está dando resultado, a sua oração está infrutífera. Lembra? A fé sem obras é morta. Isso que Jesus está nos ensinando, é isso que nós precisamos começar a olhar. Veja, o trabalho na igreja, né, como sacerdote, como levita, não garante a nossa salvação. Nós precisamos fazer o bem também, como fruto da nossa oração, e fazer o bem sem olhar quem. Por quê? Porque se o samaritano olhasse quem estava ali e falou, opa, é um israelita, eu não vou ajudar, eu só ajudo o samaritano, porque a gente vive em guerra. Também não adianta você só fazer o bem a quem você acha que deve fazer o bem. Não. São Tiago na sua carta diz, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Tem que fazer o bem a todos. Você já imaginou se Madre Teresa de Calcutá, já ouviu falar em Madre Teresa de Calcutá? Ela fazia o bem, ela cuidava dos moribundos, como esse bom samaritano fez, pessoas que estavam doentes, e a maioria deles à beira da morte. Ela cuidava das pessoas na Índia. Na Índia, católico lá é meia dúzia de gato pingado, desculpa, é a minoria, comparado ao tanto de hindus que tem lá. Ela não queria saber de que religião que era a pessoa, se era hindu, se era católico, se não era. Ela fazia o bem a todos, fazia o bem sem olhar a quem. Ela foi como o bom samaritano. A gente aqui na casa do bom samaritano, você acha que a pessoa chega lá e pergunta assim, você é católico? Ah, eu sou. Você é cristão? Sou. Você é católico? Sou. Você é carismático? Sou também. Ah, então pode entrar, se não for, não é. Pelo amor de Deus, a gente nem pergunta isso. As perguntas lá são básicas para documentar a presença da pessoa, o nome, algum documento que muitas vezes as pessoas nem têm, e pronto. Fazer o bem sem olhar a quem, como o samaritano fez, como Jesus faz, como Jesus nos ama sem olhar nossos pecados, sem olhar nossa vida pregressa. Jesus nos ama e pronto. E a gente fica fazendo, às vezes, quando a gente faz o bem, a gente ainda fica querendo escolher para quem que a gente vai fazer o bem. Não. Que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, Cassiano, um bom samaritano. Elias, um bom samaritano. Sapo, um bom samaritano. Valdênia, uma boa samaritana. Denis, é um bom samaritano. Porque Jesus se compara ele mesmo ao bom samaritano. É isso que nós fazemos aqui nas obras sociais da Canção Nova. Esse é um amor concreto. Nosso amor precisa ser concreto. Às vezes a gente aprende na escola, quando a gente está lá. Eu sou professor de literatura, então já ensinei muito as fases da literatura brasileira. Uma delas é o romantismo. Aí vai falar do amor, o amor platônico, o amor romântico. Isso é coisa da literatura, tá? Isso não é vida real. Na vida real, vai dizer a doutrina social da igreja que o amor, ele não é poesia. O amor é concreto.
E lá no compêndio, onde é a síntese da doutrina social da igreja, tem uma lista de como a gente pode enxergar esse amor concreto, através das pessoas que passam fome, das pessoas que estão doentes nos leitos de hospitais, as pessoas que estão presas, as pessoas que estão com alguma doença psicológica, dos adictos, das pessoas solitárias, muitas vezes dos idosos abandonados pelas próprias famílias, as pessoas que estão às vezes nos asilos, de tantas outras pessoas, que às vezes a pessoa pode estar do seu lado e está vivendo numa solidão profunda. Esse é o amor concreto. Sabe por que para a igreja o amor é concreto? Porque Jesus não brincou de amor romântico. O amor de Jesus por nós é concreto. Ele foi lá e deu a vida por nós numa cruz, morreu por nós, sofreu e morreu por nós, para que nós pudéssemos ressuscitar com Ele por uma vida nova. Por isso nós precisamos olhar para essa parábola do bom samaritano e enxergar esse amor concreto, mas sempre, não se esqueça disso, a partir do amor de Deus, porque amar o próximo não é difícil. O difícil é amar o próximo como a nós mesmos. E como é que eu consigo amar o próximo como a mim mesmo? Somente se eu amar a Deus sobre todas as coisas. É por causa do amor de Deus, é experimentando este amor de Deus infinito por mim, é dali que eu tenho forças para amar o próximo como a mim mesmo. Falando ainda de Madre Teresa, lembrei agora que teve uma época que o trabalho com os doentes era tanto trabalho, era tanta gente que aparecia, que aí as irmãzinhas foram lá na Madre Teresa e falaram assim: Madre Teresa, a gente tem um tempo de oração na parte da manhã, vamos diminuir esse tempo de oração, porque aí nós vamos ter mais tempo para atender os doentes, porque está aparecendo doente demais aqui. Madre Teresa olhou para elas, pensou e falou assim: a partir de hoje nós vamos dobrar o tempo de oração. Mas Madre Teresa, nós estamos pedindo para diminuir, para ter tempo para cuidar dos pobres. Não, vocês não entenderam. Nós só conseguimos cuidar dos pobres como nós cuidamos, justamente porque rezamos. E é a nossa oração que nos leva até o pobre, até o doente, até o sofredor. Então, a partir de hoje, nós vamos dobrar o tempo de oração. Acho que você entendeu, né? A nossa oração é o nosso motor, é o nosso combustível também. Motor e combustível. Sem ele nós não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos. Mas ao mesmo tempo a nossa oração não pode ficar em nós mesmos, fechada em nós mesmos. Ela tem que nos impelir até o próximo, porque a Escritura é clara. Para alcançar a vida eterna eu preciso ter as duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Eu venho, Cassiano e demais, de uma paróquia muito bonita lá em Minas Gerais, dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Um beijo grande aos meus queridos irmãos lá da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, lá em Viçosa, Minas Gerais. Fui criado vizinho dessa paróquia, lá me batizei, me crismei, minha família toda envolvida. Meu pai ajudou na construção da paróquia. Temos uma vida dentro da igreja e especialmente nessa paróquia. Meu irmão hoje mais velho é diácono permanente nessa paróquia. Muito bonito, e eu sempre acompanho, que posso, estou aqui em Cachoeira Paulista já há quase 20 anos, mas sempre que posso acompanho, visito, quando vou, a minha paróquia de origem. E me contaram uma história sobre essa paróquia, quando eu fui visitar, né? Tinha acontecido, na época que eu fui, tinha acontecido numa das comunidades ligadas a essa paróquia, um assassinato. Um jovem, no mesmo bairro, assassinou um outro jovem. E aí, o que foi? O assassino foi preso. A mãe do jovem que morreu, ela falou assim: eu preciso visitar a mãe do menino que matou meu filho. E todo mundo ficou assustado. Como assim? Seu filho morreu, foi aquele jovem que o matou, e você quer visitar a mãe dele? Eu preciso ir, porque nós somos da mesma comunidade paroquial, nós somos da mesma paróquia. Eu, como mãe, estou sofrendo a morte do meu filho, mas ela também está sofrendo porque o filho dela está preso, e nós somos irmãs.
eu preciso ir lá, visitar ela, porque está doendo em mim a morte do meu filho, mas nela está doendo a prisão do filho dela, porque se eu perdi meu filho, de certo modo ela corre o risco de perder o dela também, porque ele está preso, e eu preciso lá ajudá-la. Meu Deus do céu, vai dizer que isso não é ser bom samaritano? Uma mãe, a gente não consegue mensurar a dor de uma mãe que perde um filho, e ainda mais de um modo tão trágico. Mas que mãe, que boa samaritana, que pega a dor dela, uma dor que a gente não tem como mensurar, como medir, e vai até o encontro da outra mãe, cujo filho assassinou seu filho. Eu preciso ajudá-la, essa foi a expressão dela. Nós precisamos estar juntas, somos da mesma comunidade de fé. Meu Deus, isso é que significa ter forças em Deus. Se essa mulher não está numa experiência de amor profundo com Deus, me explica de onde ela tira forças para fazer o que fez? Não tem. Esta mulher viveu uma experiência profunda com Deus, eu não duvido disso. Uma senhora simples, e ela pega este amor de Deus que transborda no coração dela, mesmo com a dor, com o coração dilacerado, vai até o encontro da outra mãe que tem o seu filho preso. Que outra mulher você lembra que fez isso? Que com o filho morto na cruz, ainda recebe toda a humanidade como filhos. O modelo dessa senhora, dessa mulher, com certeza é Nossa Senhora. Com certeza ela está com o coração cheio de Deus. Com certeza este coração transborda para o próximo. Eu me lembro que quando contaram essa história para o pároco, ele começou a chorar. Chorar porque percebeu, realmente nós vivemos uma comunidade de fé em Deus. E você? Como você tem ido atrás da vida eterna? Eu acredito profundamente que você experimenta a mão de Deus, que você experimenta a presença de Deus. Você reza todas as manhãs conosco. Todas as manhãs a gente reza aqui e Deus age no nosso meio, não é verdade? Mas e depois? Para onde você tem levado, deixado transbordar esse amor de Deus? Qual testemunho a sua vida tem sido? Que sejamos não como o sacerdote, não como o levita, que apesar de pessoas religiosas, atravessam a rua quando vê alguém sofrendo, mas que a gente possa ser como o bom samaritano, fazer o bem sem olhar a quem, deixar com que esse amor de Deus que nós experimentamos todas as manhãs, aqui no Sorrindo para a Vida, durante o dia, transborde do nosso coração para a vida do nosso irmão. Amém?